Olá, querida amiga, querido amigo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não me conhece, me chamo Jailton Lopes Júnior, sou juiz e professor e ajudo advogadas e advogados a atuarem na prática sucessória imobiliária de família e processual civil. São 4 áreas que andam de mãos dadas. Se você atua em uma dessas áreas, esse canal foi feito para você. Já quero que você, então, se inscreva logo no canal, já dê o seu like, porque eu vou compartilhar o melhor conteúdo técnico e prático sobre essas áreas, tá bom? E o tema de hoje é questões preliminares e questões prejudiciais. O que é uma questão preliminar e o que é uma questão prejudicial e como você deve organizar essas questões na contestação. Preparada? Preparado? Roda a vinheta. Questões preliminares e questões prejudiciais. Primeira coisa que você precisa saber é: uma questão preliminar é uma questão processual cujo acolhimento dessa alegação impede que o juiz examine o mérito. Isso é uma questão preliminar. Toda questão arguída pela parte que, uma vez admitida pelo juiz, uma vez reconhecida pelo juiz, acolhida pelo juiz, impede que esse juiz examine o mérito. Exemplo: se a parte ré alega sua ilegitimidade passiva, o juiz não pode apreciar o mérito em relação à parte ré. Se a parte ré alega a existência de coisa julgada, o juiz não pode apreciar o mérito. Se a parte ré alega a incompetência do juízo, o juízo não pode apreciar o mérito. Portanto, são questões preliminares. Questão preliminar é aquela que, uma vez acolhida pelo juiz, impede que esse juiz examine o mérito. Onde essas questões preliminares podem ser encontradas? No artigo 337 do CPC. Portanto, quando você for construir a sua contestação, a primeira coisa que você deve examinar é o artigo 337 do CPC para verificar se alguma das hipóteses previstas no artigo 337 do CPC está presente no seu caso. Estando presente, você deve alegar como questão preliminar. Portanto, na sua contestação, antes de você discutir o mérito, você deve alegar essa preliminar: incompetência, coisa julgada, litispendência, ilegitimidade, ausência de interesse de agir, etc. Apresentadas essas preliminares, aí sim você passa para a discussão do mérito, ou seja, se os fatos ocorreram ou não, se há algum fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor, etc. Vimos as questões preliminares, então. E as questões prejudiciais? Questões prejudiciais são questões que, uma vez acolhidas pelo juiz, elas não impedem que o juiz examine o mérito. Elas não impedem, mas elas modificam a própria forma de ser desse mérito. Olha que diferença importante. A questão preliminar, uma vez reconhecida pelo juiz, impede que ele avance para o mérito. A questão prejudicial não. Ela, uma vez acolhida pelo juiz, ela provoca o exame do mérito e ela provoca o julgamento do mérito, mas o julgamento de forma diferente. Há uma modificação na forma de ser do próprio mérito. E eu vou mostrar aqui 2 questões que provavelmente você alega como preliminares, mas que são questões prejudiciais: prescrição e decadência. Veja, a prescrição ataca a pretensão, a decadência ataca o próprio direito. Tanto a prescrição quanto a decadência, ambas são hipóteses de resolução do mérito. Uma vez acolhida a alegação de prescrição ou de decadência, o juiz vai resolver o mérito. Artigo 487, inciso 2 do CPC. Portanto, não são questões preliminares, são questões prejudiciais. Na estrutura da sua contestação, então, você começa com as questões preliminares, aquelas do artigo 337, caso haja alguma. Após, quando você avançar para discutir o mérito, aí você passa para a alegação da prescrição ou da decadência, e depois a questão de fundo mesmo, se os fatos ocorreram, se não ocorreram, etc, etc. Então, essa é a estrutura perfeita para você enfrentar todas essas questões, começando com as questões preliminares, depois as questões prejudiciais e depois o mérito propriamente dito. Um outro exemplo de questão prejudicial: a exceção do contrato não cumprido. Se o autor ajuiza uma ação contra o seu cliente, uma ação, por exemplo,
de rescisão do contrato, falando que o seu cliente, o réu, não cumpriu o contrato, e você, como advogado ou advogado do réu, entende que para que o réu pudesse cumprir o contrato, o autor deveria cumprir alguma prestação, você vai alegar o quê? A teoria da exceção do contrato não cumprido. Então veja, é uma questão prejudicial. Juiz, antes de examinarmos se o réu cumpriu ou descumpriu o contrato, o fato é que o autor não cumpriu a prestação que lhe cabia. Prestação imprescindível para que o réu pudesse, então, cumprir a contraprestação que lhe competia no caso. Um outro exemplo, imagine uma ação reivindicatória. O réu pode alegar a uso capião, dizer o seguinte, olha, tudo bem que é uma ação reivindicatória, mas eu, réu, já estou aqui na posse do imóvel há tempo suficiente para adquirir a propriedade pelo uso capião. Uma posse contínua, ininterrupta, com ânimo de dono pelo tempo exigido pela lei. O réu da ação reivindicatória pode alegar a uso capião. Note que a uso capião é uma questão prejudicial. É como se você dissesse, juiz, tudo bem, aqui dentro do mérito, antes de analisarmos se o autor tem ou não direito de ser emitido na posse do bem, já que ele é o proprietário registral, é preciso dizer antes que o réu já está na posse do imóvel há tempo suficiente para adquirir a uso capião. Portanto, ele já é o proprietário, porque ele já preencheu os requisitos da uso capião. E, portanto, esse reconhecimento da posse contínua, ininterrupta, inconteste, com ânimo de dono pelo tempo exigido pela lei, já impede o direito do autor à emissão na posse. Já gera a improcedência do pedido do autor. É uma questão prejudicial. Portanto, não confunda questão preliminar com questão prejudicial. É essa técnica refinada que eu quero que você tenha nos seus processos, na hora de você construir a sua contestação, claro, porque isso demonstra um conhecimento muito técnico e também prático, né? Aqui teoria e prática andando juntas e a sua petição ficando cada vez melhor, mais interessante e mais convincente. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like se você gostou desse vídeo. Eu quero compartilhar muito mais conhecimento com você, muitas dicas técnicas e práticas que vão melhorar a sua atuação em juízo. Um grande abraço.